Paz seja convosco. Amém. Depois de toda essa turbulência que nós tivemos, você não está aqui, você que está aqui assistindo o vídeo, você não sabe o que aconteceu, mas depois eu te conto nos créditos finais, tá? Estamos estudando Gálatas. Quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 3. Findamos Gálatas 2 há 2 semanas. Gálatas, apóstolo Paulo começa batendo forte nos Gálatas, repreendendo eles. Logo depois ele traz o motivo daqueles homens terem se desviado, que é a presença dos judaizantes, que eram judeus convertidos. O apóstolo Paulo bate neles. E agora nós vamos começar Gálatas capítulo 3. Abra aí, por gentileza. Sabe de cabeça, André? É isso? Você não precisa abrir, é isso? Aquele óculos não tem jeito, né? Tem que chegar, viu, pastor? Eu tenho que fazer uma vaquinha na igreja para comprar esse óculos, hein? Ficando pior ainda. Gálatas capítulo 3, verso 1 em diante. Assim diz a palavra de Deus: ó Gálatas insensatos. Ele já entra. Já descendo lenha. Aí vocês falam que eu sou bruto. Ele chega para uma carta para uma igreja e fala assim: ó Gálatas insensatos. Característica de Paulo. De Paulos, né? Paulo. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que espera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém. Palavra do Senhor. Esse último versículo é interessante, que o pessoal só fala a última partezinha, né? O justo viverá pela fé, mas ninguém sabe o que tem antes, né? Ninguém se atenta ao que o apóstolo Paulo está falando, chamando a atenção daquelas pessoas em relação à fé ao invés de obras. Na maior parte dos capítulos 1 e 2, Paulo defendeu a origem divina da sua missão e a mensagem apostólica que ele proclamou. Tanto a sua missão como a sua mensagem vieram de Deus. Ele insiste, e a mensagem de Deus é independente da ação dos homens. Deus não precisa de você. Deus não precisa de você. Deus não precisa da sua adoração. Deus não vai ficar tristinho se você não vier na igreja. Deus não vai ficar chateado se você o rejeitar.
ele é acima desses sentimentos humanos. E isso acontece com o ser humano. Se você não vem, eu fico triste. Será que ele não me ama mais? Será que ele não vai vir aqui ouvir eu falar? Será que eu falei algo de errado? Deus não tem isso. Agora Paulo se volta para os Gálatas e para a sua infidelidade para com o Evangelho, como consequência da influência corruptora dos falsos mestres. E a palavra certa é influência. Não é influenza da gripe, mas é influência. Piadinha nova, vai, vocês nem riem, né? Só a Shirley ameniza. Tá bom. O pessoal não entendeu, vou repetir de novo, tá? A sua influência não é influenza, a gripe, é influência. Ixi, tá mal. Influência é algo que existe abundantemente nos dias de hoje. A influência também. Mas tem mais influência do que influência. A influência é o mundo, é Satanás e a sua carne gritando, falando: não tem problema nenhum, é normal. Por que ser tão radical? Por que você não aceita isso? Não é mais fácil você seguir igual aos outros? A influência fala isso. E conforme a luta e dificuldade que você passa, você põe a mão no queixo e pensa: será que não é mesmo? Primeiro engano. A Salmo 1 diz: não... Como é que é? Vamos lá. Fugiu. Salmo 1. Que bênção. Olha, isso aí. Não é, primeiro ele não anda. Bem-aventurados que não andam. Bem-aventurados que não se detêm. Bem-aventurados aqueles que não se assentam. E cada vez mais nós temos andado, e as notícias elas têm sido tal que nos levam a prestar atenção. E este prestar atenção começa a nos influenciar no nosso falar, no nosso agir e no nosso reagir. O conceito de que Jesus Cristo fala que bateu no rosto, dá o outro, ele é banido. Se alguém fizer isso com você, procura um bom advogado e vai tentar conseguir danos morais, danos sobrenaturais, qualquer tipo de dano. As pessoas elas não mais param para pensar. Elas querem os seus direitos a todo e qualquer preço. Influências. Apóstolo Paulo fala no capítulo 2 sobre esta influência. Aqueles homens ouviram o Evangelho e aí começa a ter uma influência. Isso acontece na minha casa, acontece na sua casa, acontece na criação dos meus filhos, acontece na criação dos seus, do seu negócio, do seu trabalho, do seu convívio com parentes, em que cada vez mais você fica maleável a essas influências, porque afinal de contas você não pode ser radical. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? É uma outra versão diferente daquele do fascinou. Quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Vocês não ouviram o Evangelho? E vocês não creram? O afastamento dos Gálatas do Evangelho era não apenas uma espécie de traição. Gálatas 1,6, abre aí. Gálatas 1,6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Apóstolo Paulo em Gálatas 1,6 nós já falamos. Por que vocês estão traindo Deus? Por que vocês estão se prostituindo contra outros deuses? Além de uma traição, é também um ato de loucura. Gálatas insensatos, ele está chamando aqueles homens de loucos. É que nem quando a gente vê, tem algumas ilustrações que fala: ó, o cara está louco, ele está queimando nota de 100.
apóstolo Paulo está identificando a ação deles como loucura. Realmente era algo tão estúpido que Paulo se pergunta se alguém os havia enfeitiçado. É claro que ele não está falando de feitiçaria, ele está fazendo uma pergunta retórica. Só pode ser uma coisa sobrenatural, ele está falando, porque não é normal uma pessoa que está servindo ao Deus vivo sair daqui e voltar para o mundo. Ele sabe muito bem acerca da atividade dos falsos mestres, mas talvez ele use o singular porque detecta por trás desses falsos mestres a atividade do próprio diabo, o espírito da mentira, a quem o Senhor Jesus chamou de mentiroso e pai da mentira. João 8,44. A mentira nasce do diabo. Será que vocês estão deixando Cristo para servir ao diabo? Alguém? João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais confirmou a verdade. O que os Gálatas... Desculpa. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Obrigado. O que os Gálatas fizeram que levou Paulo a se queixar da falta de senso deles e perguntar se foram enfeitiçados? Eles aceitaram uma doutrina diferente. Eles já ouviram, eles já entenderam, eles já deram frutos de cristãos e eles mudaram o seu comportamento para serem aceitos. Tendo abraçado a verdade no começo, que os pecadores são justificados pela graça em Cristo mediante a fé, agora adotava a opinião de que a circuncisão e as obras da lei também são necessárias para a justificação, e nós já falamos isso exaustivamente. A justificação dos meus pecados e seus pecados, eles não advêm das suas obras, do seu proceder, mas vem de Deus. É algo que vem gratuitamente. Você não paga por isso. O preço é alto demais. Não há como você pagar. Por isso que Cristo morre e entrega isso para nós gratuitamente. A essência do argumento de Paulo, que é a nova oposição deles, é uma contradição ao Evangelho. Ou você é cristão 100%, ou você é mundano. Não há como você ser parcial. Não dá para você, dentro do que você já conhece, e isso é importante, você não vai ser cobrado daquilo que você não conhece, mas dentro daquilo que você já conhece, seja porção 1, 10, 100 ou 1000, você vai ser cobrado nisso. Não tem como você que já ouviu, já entendeu, você abrir mão disso. O apóstolo Paulo fala, isso é traição, isso é loucura. Você é louco por fazer isso. E eu falava o exemplo lá em Caldas Novas, e eu já falei isso para vocês, se eu desencapar ali a tomada e colocar o fio para fora e falar para alguém colocar a mão lá, quem vai colocar a mão para tomar um choque? Ninguém, a menos que seja louco. Os pecadores podem ser justificados diante de Deus e por Deus, e não por causa de alguma obra deles, mas devido à obra expiatória de Cristo. Não em virtude de algo que eles pudessem fazer, mas por causa do que Cristo fez uma vez ao morrer. O Evangelho não é um bom conselho aos homens. O Evangelho não é um conselho, é uma regra, é uma norma de vida. Ou você é ou você não é, ou você está decidido a seguir ou não seguir. O Evangelho são as boas novas acerca de Cristo. Não é um convite para se fazer alguma coisa. A partir de agora, como eu sou cristão, eu vou na igreja toda semana. Uma coisa não é vinculada com a outra. Você faz porque você tem sede de Deus. Mas ser um frequentador de igreja não te faz um filho de Deus. O que te faz ser um filho de Deus é a graça dele sobre a sua vida. E o fruto que você traz para fora, que você expõe, é apenas uma constatação de que você é salvo. E as pessoas, elas trocam isso. Se eu não for na igreja, eu não sou salvo.
Então eu vou porque eu tenho que ser salvo. Se eu não for, naquele dia e Jesus Cristo voltar, eu fico. Mentira. O Evangelho não é um bom conselho, mas é uma declaração do que Deus já fez. Não é uma exigência, mas é uma oferta. O Evangelho não é uma exigência. Você tem que se vestir dessa maneira, você tem que ter esse linguajar, você já não cumprimenta as pessoas com bom dia, boa tarde, boa noite, não. Agora é só paz do Senhor, graça e paz. Evangelho não é uma oferta de trabalho, não é uma exigência de que você tenha normas, formas e procedimentos. O Evangelho é uma oferta para você. Eu quero, pronto, simples assim. Agora Paulo denuncia a falta de senso dos Gálatas. Eles deveriam ter resistido ao encanto de qualquer coisa que os procurasse enfeitiçar. Em outra passagem, a palavra de Deus diz que qualquer pessoa que se levantar e falar um evangelho diferente do que está nas Escrituras, seja maldito. Nem anda com essa pessoa, nem recebe ela em casa, não convive com ela, não tenha comunhão com ela, porque se você assim proceder, numa posição de conivência, você vai cada vez mais se assemelhar a ela, influenciado por ela. Você vai começar a olhar o falar e você fala: isso é normal, isso é comum, todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Gálatas capítulo 3, verso 2, 3 e 4. Apóstolo Paulo continua dizendo: quero apenas saber isso, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo por você ser bonzinho? Por você entregar o seu dízimo? Por você ajudar nas obras sociais? Ou vocês receberam pela pregação da fé? A palavra de Deus, ela te convenceu, ela te envolveu de tal maneira que você foi preso por ela. Será que vocês são tão insensatos, louco, xarope, maluco, que tendo começado no Espírito agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês, tendo provado do melhor, vocês vão para o pior? É algo que a gente brinca com a Luísa. Ela não gosta de legumes, verduras, e a gente vai ter que comer. Aí na hora dela comer, ela põe as coisas que ela mais gosta de um lado, e o que ela não gosta, ela coloca do outro. Em vez dela comer o ruim primeiro, segundo os padrões dela, para ela ficar na boca, o paladar do que é gostoso, o que ela faz? Ela come o bom e deixa o ruim para o fim. Eu falo para ela assim: parece que você gosta, porque o último paladar que você quer ter na sua boca é do que você não gosta. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem aperfeiçoar na carne? Será que vocês, tendo aprendido do que é gostoso, do que é delicioso, do que é maravilhoso, agora vocês vão querer cair porque é ruim? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que vocês abriram mão de tantas coisas e agora vão jogar tudo isso para fora? É algo que eu falo para as pessoas. Você começa a trilhar um caminho que é fora dos caminhos do Senhor, você vai ter que voltar, corrigir as coisas e vai passar por tudo de novo. Aconselhamento de casal basicamente passa por isso. Não aguento mais, pastor. Eu falei: você está pronto a abrir mão disso para depois você voltar lá atrás para consertar tudo aquilo e começar tudo de novo? Passar de novo por todas as dificuldades, todas as adaptações? Pastor, se é que na verdade elas foram em vão, será que realmente eu fui, a palavra de Deus não tem efeito e o que eu falei foi realmente em vão? Paulo presume que todos eles tenham recebido o Espírito, ele trata eles como cristãos, ele não está tratando eles como ímpios. Ele não pergunta se eles receberam o Espírito ou não, mas se o receberam pelas obras da fé ou se pelas obras do Espírito. Presume também que foi assim que a vida cristã deles começou, porque ele observou o caminhar daqueles homens. Não há como alguém
falar Senhor, Senhor, em relação ao Senhor Jesus Cristo, se não for através do Espírito. Não tem como você declarar um amor sincero por Deus, se não for através do Espírito. E o apóstolo Paulo identifica isso neles e fala: por que vocês estão mudando? O que ele está perguntando refere-se a como receberam o Espírito para o início da vida cristã. Que parte eles tiveram no processo? O que vocês fizeram para vocês receberem o Espírito? O que vocês fizeram para vocês terem direito a isso? Será que foi uma mudança de comportamento? E aí o Espírito Santo, ele veio, que é algo que eu aprendi na igreja pentecostal. Se você quer realmente o Espírito Santo, se dedica, ora bastante, vai lá, trabalha, ora. Quando Deus vê que você quer muito, aí você recebe. Não é isso que as Escrituras falam. A lei exige obras humanas. A lei fala, você tem que trabalhar. A lei fala, você tem que pagar os seus impostos. A lei fala que você tem que estudar. A lei fala que se você quiser comprar algum alimento ou alguma coisa, você tem que ter dinheiro. A lei fala que através do seu esforço você adquire as coisas. O Evangelho fala que a fé não é adquirida dessa maneira. A fé é adquirida gratuitamente e exige fé naquilo que Cristo fez. Você só pode ser um cristão se você abrir o seu coração para a ação de Deus. Se você continuar sendo rebelde, Ele permite que você continue andando na sua rebeldia até o momento em que Ele fala basta. E naquele momento Ele fala basta e traz. Eu estou lendo um livro que fala da família da aliança, que fala de casais cristãos, casados como cristãos, em que os filhos que são gerados, eles são filhos da aliança, e eles podem fazer o que eles quiserem, que eles voltam. Na dor, voltam, porque Deus assim o determinou. Esta é a importância que eu falo para os casais, de vocês fazerem um bom discipulado, terem a bênção de Deus sobre o casamento de vocês, para que Deus possa fazer parte e fazer uma aliança com toda a sua família. Enquanto isso não ocorre, você está andando pela misericórdia de Deus. Casamentos destruídos, casamentos fadados à destruição, discussões infindáveis, porque não há a presença de Deus naquele casamento. Deus não faz parte, Ele não foi convidado. Casamento não é sexo, casamento não é cartório, casamento é aliança de Deus. Naquele versículo de Provérbios, que fala sobre ensinar crianças no caminho que deve andar, então todos os filhos de evangelho, de servos de Deus, todos os filhos são predestinados, ou há filhos que não estão inclusos no plano de salvação? Tem filhos que realmente são de Deus, os pais são de Deus, mas tá dentro, todos os filhos dos crentes são crentes, um dia em algum momento vão se converter e não vão se desviar à volta, ou há pessoas na família, filhos, sei lá, que não são de Deus, que eles vão se desviar e não. Primeira coisa que a gente tem que definir é: a pessoa está casada segundo os princípios de Deus? É muito mais complexo do que estar na igreja e casar. Segunda pergunta: os cônjuges, eles são cristãos verdadeiros? Ou simplesmente tem uma carteirinha de igreja e tomaram um banho? São coisas muito diferentes. A grande maioria, ela não tem este tipo de comportamento. Estão na igreja, casaram na igreja porque os pais são crentes, mas nunca se converteram. Não agem como cristãos. Para aqueles que são verdadeiramente cristãos, um lar verdadeiramente cristão,
em que os pais são verdadeiramente cristãos, os filhos, eles vão para onde quiserem, mas eles voltam. Então, a gente vê, porque a gente vê alguns exemplos na Bíblia, Davi, Eli, acho que o filho de Samuel também, acho que um dos filhos, não sei se eu me engano, de José, não sei, um caso também que um filho, o pai era servo de Deus e o filho, sei lá, da descendência dele roubou gado, se tornou um roubador de gado. Assim, a gente vê uns exemplos na Bíblia que a gente não sabe se em algum momento esses filhos desses personagens voltaram para os caminhos de Deus. Eu não tenho como analisar tudo isso que você falou. Eu tenho uma regra, entendeu? Eu aplico. O que aconteceu, quando aconteceu, se aconteceu, não cabe a mim questionar. Cabe a mim tentar viver as regras do Senhor. Se eu for tentar esmiuçar, não, mas será que a pessoa, eu sei que não é o que você está falando, mas será que se eu for tentar esmiuçar, será que naquele último momento a pessoa, não sei dizer. O que o Senhor fala é, quando há uma aliança com pai e mãe dentro do casamento, aqueles que foram gerados depois da aliança e não antes da aliança, eles estão debaixo da aliança do Senhor, e eles vão ser convencidos de alguma maneira. O que acontece os que não são? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. E aí nós temos mais trabalho, cada vez mais trabalho, porque nós constituímos famílias fora do padrão de Deus. Tivemos relações fora do padrão de Deus. E aí há todo um peso sobre a vida das pessoas, mais dificuldade, mais dificuldade, mais dificuldade. Voltando. A lei faz exigências e nos incita a obedecer. O Evangelho faz promessas e nos incita a crer. Grave essa frase. A lei faz exigências e nos obriga a obedecer. A lei do homem, você não pode falar, eu não quero seguir. Ou você segue e você recebe o ônus daquilo. Não quero declarar imposto de renda hoje. Vai ter algum ônus. Você tem um plano de saúde e você fala, não quero pagar esse plano de saúde. Você vai perder a cobertura. São leis dos homens. Mas em relação ao Evangelho, ele faz promessas. E ele fala como uma essa que eu falei. Se você é um cristão, você se casa com um cristão, verdadeiramente aos pés do Senhor, a sua família ela é bendita. Essa é a promessa dele. Eu não quero isso, eu quero atropelar. Consequências. O Evangelho faz promessas e nos incita a crer. Aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça será guardado pelo Senhor. Eu não vi nenhum justo mendigar o pão. Pastor, e os homens e mulheres que descem nas ruas aí, são justos? Ou a palavra de Deus ela não é verdadeira? Há promessas, e essas promessas nos levam a crer. Se você não quiser crer, e você quiser viver segundo a sua justiça, você tem responsabilidades e consequências de lidar com elas. Não são dois aspectos da mesma coisa, ou interpretações do mesmo cristianismo. O cristianismo é ou você é obediente ou você não é. Eu quero viver segundo os padrões de Deus ou eu não quero. Não tem crente café com leite. Não tem evangélico ou protestante que é não praticante. Eu tenho um filho e o filho ele foi batizado, passou na igreja e agora vive no mundo. Não. Se for de Deus ele vai voltar. Se não for de Deus ele vai para o inferno. Não dá para você apresentar, olha, eu passei aqui 5 anos na igreja, eu fui do louvor, eu fui isso. Não. O que importa não é o começo da sua caminhada ou o meio da sua caminhada. O que importa é o fim, como você acaba. A pessoa ela pode ir numa prova de atletismo, ela pode se desenvolver muito bem numa maratona nos primeiros 80% da prova. Se ela não chegar em primeiro, no fim da prova, ela não ganha nada. E a gente tem que entender isso. Nosso cristianismo ele é medido como você acaba e não como você vive.
no fim. É claro que o fim, ele vai ser muitas vezes direcionado pelo contexto que você viveu a vida inteira. Não dá para você falar assim: ah, agora eu vou viver o cristianismo só quando eu tiver a idade do pastor Paulo, só quando eu tiver a idade da Dinha, só quando eu tiver com 60 anos que eu vou viver o cristianismo. Você não sabe se você vai estar vivo lá. Por isso que nós somos levados a buscar ser cristãos desde tenra idade. Por isso que nós temos que ensinar os nossos pequenos desde tenra idade. E funciona? Funciona. Posso mostrar para você aqui no meu celular mais de uma vez em que a minha filha, ela liga para a gente lá da casa da titia, que sexta-feira assim não, ela passa e ela fala: vamos ler a Bíblia. Ela põe no Viva Voz e ela lê lá, nós ouvimos, nós lemos aqui e ela ouve lá. Eu estou viajando, papai, eu e mamãe já lemos o Evangelho, já lemos a palavra de Deus, para não ficar tarde. Isso é algo que foi plantado no coraçãozinho dela. Ela olhava para a Rosângela e via a Rosângela lendo a Bíblia. Ela olhava para mim e me via lendo a Bíblia. Quando ela me olha e me vê em alguns momentos, que eu brinco lá com ela, que eu acordo 5 horas da manhã, ela sabe que 5 horas da manhã, quando ela vai lá no banheiro, eu estou lá orando. O exemplo que ela tem é esse. Agora, se você não dá o exemplo para a criança, ela vai fazer o quê? Se você ensina o caminho para ela andar, ela vai andar. Mas se você não ensina, ela vai andar no caminho que ela quer. E o apóstolo Paulo está espantado, porque ele ensinou aqueles homens e aquelas mulheres a andar dentro dos padrões corretos. E eles se desviaram. Não é o mesmo cristianismo. Ou você é ou você não é. Gálatas 3:5. Essa semana eu fiquei constrangido por uma pessoa. Não falo no sentido de exaltação o que eu vou falar. Não vou falar para te constranger. Você sabe que eu não tenho pegada de ficar falando de dinheiro. Não tenho. Eu falo do quando é necessário. Mas a gente acompanha a vida da irmã Diene, as dificuldades que ela passa. E aí nós fomos visitá-la. E ela ganhou lá uma geladeira, ganhou um celular dela, que o celular dela quebrou. E ela tem vivido já há algum tempo dessa forma. Nós, como igreja, nós a abençoamos mais de 2 anos. E aí, ela estava me cobrando uma visita, e ela falava: pastor Paulo, o senhor não vai me visitar? Eu estou aqui com o meu dízimo, eu tenho que entregar o meu dízimo. Mas ela não trabalha. Como faz? E a primeira coisa que ela fez, ela falou: pastor Paulo, está aqui o meu compromisso com o Senhor. Eu olhei para aquilo e falei assim: a fidelidade, ela realmente não procede do muito ou do pouco. Quando Jesus Cristo, ele olha e vê aquela viúva pobre jogando 2 moedinhas, ele fala assim: ela deu muito mais do que os outros. E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim: como eu sou abençoado por ter uma pessoa dessa caminhando comigo. Por que a gente não segue esses exemplos em todas as áreas da nossa vida? Por que é tão difícil? Por que a gente arranja tanta desculpa no servir ao Senhor em todas as áreas? Gálatas capítulo 3, verso 5. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Esta afirmação do apóstolo Paulo é extremamente profunda e trata sobre a soberania de Deus. Será que Deus está atrelado ao que você faz? Eu estava brincando hoje, antes de você chegar, com a Shirley, e a gente estava falando sobre oração de fé. E aí tem um versículo que fala que Jesus Cristo foi, entre aspas, impedido de realizar mais milagres pela falta de fé das pessoas. E a cidade era Cafarnaum e Corazim, se não me engano. Será que Deus, ele depende da minha fé para agir? Será que ele depende da sua fé para agir? Ou ele age segundo a sua soberana vontade? Será que ele precisa de mim e de você?
O apóstolo Paulo está falando nesse versículo de Gálatas 3:5, o Deus que vocês servem, Ele é soberano ou não? Esse Deus, Ele precisa de vocês ou não? Aquele que lhes concede o Espírito e opera milagres entre vocês, será que Ele o faz pelas obras da lei que vocês praticam? Ou foi pela palavra de Deus que está aqui gravada, em que Ele, para que seja glorificado, tem que se cumprir? Paulo usa o mesmo argumento que ele já tinha falado de outra forma. E a gente tem que entender como educadores, porque você de alguma forma é educador, se não para filho, para mãe, para pai, para parente, seja para pessoas que estão à sua volta. Nós somos educadores no sentido de falar do Evangelho. Ele usa outra forma, a gente não pode desistir. Paulo usa o mesmo argumento de outra forma, não do ponto de vista de eles terem recebido o Espírito, mas do ponto de vista de Deus ter dado o Espírito. Quando Paulo visitou a Galácia, Deus lhe concedeu o Espírito e operou milagres através de Paulo. A questão é a mesma: como Deus operou esses milagres entre eles? É porque eles merecem? E a resposta é a mesma: não. Não pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. O Senhor, Ele executa os milagres dEle, não pelo seu agir, nem pelo seu proceder, mas porque Ele é bom, e Ele age como Ele quer. Sendo esses os fatos de sua experiência, Paulo argumenta: é ridículo que, tendo começado no Espírito, esperassem para agora completar-se na carne. É com muita tristeza que eu vejo muitos e muitos cristãos em Facebook, em Instagram, em qualquer lugar em que aquelas pessoas, elas demonstram que elas nunca foram cristãos. É muito triste. As pessoas, elas professam o cristianismo, mas esse cristianismo, ele é dissolvido na água e ele some. Eu prefiro ficar nas baladas, eu prefiro ficar nas festas, eu prefiro ficar nisso, naquilo. Entenda que você tem toda a liberdade de viajar, de passear. Já falo isso. Você não é uma pessoa que agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar só lendo. Não é isso. A gente tem que ter equilíbrio. Você não tem que ser nem extremista de um lado, nem extremista do outro, mas seja equilibrado. As pessoas têm que olhar para você e ver uma pessoa sensata e equilibrada. Fiquei tão feliz, humanamente. As pessoas ontem, quando eu dei o curso lá em Caldas, eles vieram para mim, me abraçaram e falaram assim: pastor, eu sei que eu fui massacrada, mas eu não me senti massacrada. Eu recebi a palavra dura do Senhor, mas com muito amor. Gostei de você, você é equilibrado. Falei: glórias a Deus. O equilíbrio, as pessoas têm que ver em nós equilíbrio. Eles têm que ver a possibilidade de você ser uma porta aberta para que eles possam vir falar com você. Não um cara rancoroso, em que se você for falar, vai para o inferno, maldito, miserável. Não, vem cá, vamos conversar. Tem um rapaz que eu atendo, em que ele fala assim: pastor Paulo, eu passei por um conselheiro que ele era tão duro comigo. Eu sei que eu estou em pecado, mas eu preciso de ajuda. E é tão bom estar aqui com o Senhor. São tempos de muita gratidão que eu tenho a Deus, que eu estou com o Senhor, e eu ouço a palavra, eu sou exortado a mudar o meu comportamento, e o Espírito Santo, ele me convence de uma maneira doce, e eu me constranjo e mudo. Essa tem que ser a ação do cristão na terra. Nós temos que ser firmes, sim, não negociar o nosso evangelho por nada, mas nós temos que ser doces com aqueles que precisam ouvir a palavra e estão no engano. Se assim não for, nós vamos ser nada mais, nada menos do que fariseus, do que pessoas que maltratam, magoam e afastam dos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo equilíbrio. É difícil, Senhor, viver o Teu Evangelho, mas mesmo assim, temos conseguido, Pai, olhar com os nossos olhos. O Senhor tem nos dado esse privilégio.
de ver pessoas nos procurando ajuda. E nós, pais, sem conhecimento e sem sabedoria, muitas vezes nós trazemos palavras de conforto a essas pessoas. Pessoas de alguma maneira são tocadas. De alguma maneira o Teu Espírito Santo alcança esses corações. E nós somos confiantes que o Senhor é capaz de finalizar esta obra, Deus. Nós não temos capacitação nenhuma. Nós não temos direito de reivindicar nada. Mas mesmo assim, Pai, nós queremos nos abrir e nos colocar à Tua disposição. E como profeta, nós possamos dia a dia dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.